E aí galera, tudo bem? Meu nome é Hércules, sou programador. Hoje eu vou ministrar a aula introdutória deste curso de Godot Engine básico, né? O curso básico de Godot Engine, tá? E reservei essa aula para falar sobre a Engine e fazer uma introdução prática à Engine, tá? Acredito que se você chegou a este vídeo, você já tenha uma breve noção do que é uma Game Engine, tá? Então o Godot nada mais é que isso, um motor de jogo, ou seja, é um software que te permite criar jogos. E esses jogos podem ser dos mais variados tipos, desde os tiros em primeira e terceira pessoa, aos jogos de corrida, jogos de mundo aberto. Isso tudo vai depender da sua criatividade e do seu conhecimento, ou de uma equipe também, tá? Porque você pode trabalhar em equipe, tá? A Godot Engine ela é licenciada sobre a licença MIT ou MIT. É uma licença permissiva, ou seja, a Godot Engine ele é de código aberto e livre. Isso significa que a Godot Engine é grátis. Você pode redistribuir, passar cópias, tudo legalmente, sem nenhuma implicação jurídica, né? E significa também que você tem a liberdade de estudar o interior da engine, estudar o funcionamento interno, né? O que roda debaixo dos panos, o código, e pode modificar esse código e distribuir. Você pode criar sua própria versão da engine, você pode melhorar a engine e mandar essas melhorias lá para a equipe oficial, que essa melhoria ela pode ser adicionada em futuras versões da engine. Então é isso, tá? Apesar da Godot Engine ser um software livre, isso não significa que os jogos produzidos com ela tenham que ser também livres, tá? Você pode produzir jogos privados, vender eles e do jeito que você bem entender, tá? A Godot Engine ela é multiplataforma, isso significa que ela vai funcionar tanto no Windows, Linux ou Mac OS X, tá? Os jogos desenvolvidos com a Godot também podem ser compilados para o Windows, para o Linux, para o Mac OS X, para o Android e para o BlackBerry, tá? O site da Godot Engine é godotengine.org. O download fica aqui na seção, no menu aqui em cima, na seção download. Você pode baixar para o seu sistema operacional. No meu caso é o Windows 64 bits, tá? Ele não tem instalador, pelo menos até a data da gravação desse vídeo não tem nenhum instalador. É só um arquivo executável, ele vem no formato zip, você extrai e executa e já pode sair desenvolvendo seus jogos, tá? Então vamos para a parte prática deste tutorial. Godot, executar aqui. Eu tenho aqui a janelinha de Project Manager, é a janela que permite gerenciar os meus projetos, ou seja, criar, excluir e importar um projeto de outra pessoa, um projeto que esteja no seu HD, no seu pendrive ou em outra parte do seu disco rígido, tá? E nesse primeiro momento que a gente vai fazer criar o nosso novo projeto, tá? Nosso primeiro joguinho aqui na Godot Engine. Ele me dá duas opções, Project Path e Project Name, ou seja, o nome do meu projeto, e pasta onde eu quero salvar o meu projeto. Clicar no Browse e ele vai me dar uma outra janela na onde eu vou selecionar a pasta que eu quero salvar. No caso, a pasta está aqui no desktop e eu criei uma outra pasta chamada Projetos Aulas Godot. Dentro dessa pasta eu criei 001 Hello World, que é o primeiro projeto aqui na Godot. E vou entrando dentro da pasta e clicando em Open, automaticamente ele pega o nome da pasta e coloca o nome no meu projeto. Mas eu não quero esse nome, então meu primeiro projeto Godot Create, dando dois cliques aqui, eu vou para o modo de criação de jogo, ou seja, o modo de edição do meu projeto. Dois cliques. A Godot ela é bem rápida, né? Então se você tiver uma máquina relativamente ruim, ela vai rodar mesmo assim com a velocidade considerável, tá? E aqui você de início pode se assustar um pouco com a infinidade de coisas que é apresentada na interface gráfica, mas no decorrer do curso você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Então a princípio, no meio aqui da interface gráfica eu tenho o meu mundo de jogo. Se eu clicar com o scroll do mouse
e mexer no mouse, eu consigo visualizar no modo 3D perspectiva o meu mundo 3D. E aqui dentro eu posso inserir objetos, né? Esses objetos aqui na Godot eles são chamados de nó. Os nós são elementos, são componentes, né? São objetos que compõem uma cena de jogo. E uma cena de jogo, né? É isso aqui que a gente vê, tá? No caso é uma cena 3D, tá? E aqui em cima eu tenho a opção de colocar uma cena 2D. Se eu clicar aqui eu vou para o modo 2D de edição da cena. E você vê que essas linhas roxas aqui, né, é o que delimita, esse retângulo aqui é a limitação da minha cena, ou seja, aqui dentro é que vai acontecer o meu jogo, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem a janela de edição da cena, edição dos nós e edição dos objetos que compõem a minha cena. E obrigatoriamente a Godot Engine ele obriga que a gente tenha um nó principal, um objeto principal, e todos os outros objetos da cena vão estar contidos dentro desse objeto principal. Então, nesta opção aqui, se eu clicar, eu vou poder inserir um nó dentro da minha cena. Então, o primeiro nó que a gente geralmente insere na cena é esse nó, o primeiro aqui, tá vendo? Ele é o nó pai de todos os outros nós. Então, create. Veja só. Agora, todo nó que eu inserir na minha cena, obrigatoriamente ele deve estar dentro desse nó principal. Inclusive a Godot não deixa eu inserir um nó fora dele. Todos os outros nós da minha cena, todos os outros componentes, todos os outros objetos da minha cena vão estar dentro desse nó, ok? Então, se eu clicar aqui de novo e escrever label, né, no search, que ele permite para me buscar um tipo de componente para inserir na minha cena. O primeiro momento a gente vai escrever label, tá? Aqui, ó, esse aqui. Eu vou dar 2 cliques nele, ou aqui embaixo create, né? E aí ele vai aparecer aqui na minha cena 2D. Ele é o label, ele é um objeto 2D, então ele aparece na minha cena 2D, mas não aparece na minha cena 3D. Veja só, tá vendo? Não consigo visualizar em lugar algum aqui, ó. Mesmo se eu rodar o scroll para ampliar, não consigo visualizar, né, aqui esse objeto label. Ele só pode ser visualizado no modo 2D, porque ele é um texto, tá? Claro, eu posso inserir texto 3D também. Isso aí a gente vai ver depois, tá? Então, veja só, eu tenho o nó principal e todos os outros nós vão vir dentro dele. E eu inseri um nó chamado label, né? Então você já deve ter percebido que aqui eu gerencio os componentes da minha cena, os objetos da minha cena. E deste outro lado, eu gerencio as propriedades dos meus objetos. Você vê que o objeto principal, ele quase não tem opção, tá? A gente raramente mexe no objeto principal. Mas o label, ele tem uma infinidade de opções aqui, ok? E essas opções são as características, é o que define o comportamento do meu objeto dentro da cena. Então, a primeira e mais importante, talvez, é essa aqui, ó, text. Eu posso escrever o que eu quiser aqui dentro. Eu vou escrever Hello World e dar um Enter. Olha só o que apareceu aqui. Hello World na minha cena. E aí eu posso editar outras opções. Por exemplo, se eu descer mais um pouco, eu vou ter aqui, ó, em Custom Colors, Font Colors, eu vou marcar essa opção, tá? Clicar, ou pelo menos clicar sobre ela, marcar aqui. E nesse quadrado preto aqui, se eu clicar, vai aparecer um Color Picker, um seletor de color, de cores. E aí eu posso selecionar a cor da minha fonte, tá? Por exemplo, veja só, né? Ou seja, aqui no Inspector eu vou poder alterar características dos meus nós, tá? Dos meus objetos que compõem a cena. E não necessariamente um objeto que compõe a cena ele é visível, ou seja, eu consigo enxergar eles, né? Por exemplo, o nó eu não consigo enxergar ele, mas eu consigo enxergar o label
que é um componente visível. Já esse nó mais primitivo não é. Mas ele tem a sua importância, que é englobar todos os outros nós que eu inseri, todos os outros elementos que eu inseri na minha cena, tá? E aí, veja só esses botões aqui, né? Esses botões, esses três aqui são os botões principais. Esse aqui permite que eu inicialize, ou seja, que eu execute o meu jogo. Esse permite que eu pare a execução do meu jogo. E esse permite que eu execute a cena que eu estou editando no momento, pois um jogo ele pode ter várias cenas, né? E neste caso, o meu jogo só tem uma, então vou executar o meu jogo. Opa, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Esse erro significa que ele não pode inicializar porque eu não tenho nenhuma cena salva. Ou seja, eu criei uma cena, mas eu não salvei. Quando eu clicar lá no OK, ele vai exibir esse diálogo aqui para eu poder salvar a cena na pasta raiz do projeto, tá? Ele automaticamente já aparece aqui, isso aqui já é a raiz do projeto e eu posso dar um nome e salvar, tá? Então, se eu escrever qualquer nome, clicar em Save, eu vou salvar a minha cena. Eu quero mostrar para vocês uma outra opção aqui, que é no menu aqui em cima, Scene, Save Scene. Ele também oferece essa caixa de diálogo para salvar a minha cena, ou seja, poderia ter salvado por lá, mas é bom a gente saber desse atalho aqui, que é onde a gente pode salvar a nossa cena. Eu vou dar o nome dela de minha cena e save, né? Salvei a minha cena e agora eu vou executar o meu jogo aqui. Opa, deu outro erro, né? O que significa? Significa que apesar de eu ter uma cena dentro do meu jogo, eu não tenho uma cena principal definida. O que é isso? O que é a cena principal? A cena principal é aquela cena que é executada assim que o meu jogo é iniciado, tá? Então, se eu não quiser definir uma cena principal neste momento, na verdade no decorrer, uma hora ou outra eu vou ter que definir uma cena principal para o meu jogo, tá? Que ele precisa inicializar a partir de algum ponto. Mas neste momento, se eu não quiser, eu posso clicar nesse outro ícone e ele executa a minha cena de jogo. Então perceba aqui que ele apareceu Hello World aqui, né? Ou seja, que é o textinho que eu escrevi aqui no label aqui, tá? No meu rótulo. Fechando aqui. Mas eu quero definir essa cena como a principal para o meu jogo, né? Eu só tenho ela neste momento, então é ela que eu vou definir como principal. Então vou vir aqui em Scene. Vou vir em Project Settings e aqui vai abrir uma caixa de diálogo que me permite personalizar diversos parâmetros, diversas opções para o meu projeto. E aqui eu tenho vários tipos de configurações. Configurações da aplicação, configurações de depuração da tela, da renderização, do áudio, da física, tá? No caso, o que nos interessa agora é só Application, tá? A primeira que a gente tem é o nome do projeto, que inclusive é o que aparece no título lá, né, da janelinha que eu vou mostrar já. E vocês podem modificar isso aqui. E a segunda opção é a Main Scene, que é o que permite eu selecionar a cena principal, a cena que vai ser executada assim que o meu jogo for inicializado. Então, posso marcar aqui, e aqui à frente, clicando nesse ícone de pasta, e clicando em File, ele vai abrir a pasta raiz do meu projeto, e onde que vai ter um arquivo chamado minhacena.scn. Selecionando ele, clicando em Open, ele vai abrir aqui, ou seja, significa que ele já definiu a cena de nome minhacena.scn é a cena principal do jogo. Então quando eu inicializar o meu jogo aqui, executar o meu jogo, olha só, ele vai executar a minha cena, primeiramente ele vai executar essa cena aqui, tá? E repare lá que o nome do projeto está aqui no título, meu primeiro projeto Godot, tá? E você pode modificar lá esse título e fazer ser exibido aqui o texto que você quiser, tá? A última coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é a opção File System, ou seja, sistema de arquivo. Repare que está aqui, ó, res //. Aqui dentro, esse res é a minha pasta principal, é a pasta raiz do meu projeto. Se eu der 2 cliques nela, olha só, eu consigo visualizar os arquivos que compõem o meu projeto, que no momento é icon.png e minha cena.scn, ou seja, eu tenho uma cena e tenho um ícone, tá, do meu projeto.
Vou executar de novo aqui para mostrar para vocês. Olha só, aqui, não sei se no vídeo vocês vão conseguir enxergar, mas tem o íconezinho aqui, tá? No título, e também aqui no ícone aqui onde aparece na barra de tarefas do Windows, tem aqui, ó, o íconezinho do meu projeto, tá? Eu mais tarde no decorrer eu posso querer alterar esse ícone, então basta eu baixar ou fazer o meu ícone e copiar ele para a pasta do meu projeto, colar aqui dentro, voltar na Godot Engine, voltar em Scene, Project Settings, e vai ter a opção Icon aqui. E do mesmo jeito que eu fiz com o Main Scene, eu posso clicar na pastinha, File e selecionar o ícone que eu quero para o meu projeto. Lembrando que eu tenho que copiar ele para a pasta raiz, tá? Close. E é isso aí. Eu espero que tenha sido claro. E essa aula ela foi um pouquinho mais longa porque a aula introdutória ela é reservada para falar informações importantes sobre a engine, sobre o projeto, né? Então, perdão por ter ficado um pouquinho longo demais. Porém, as próximas aulas vão ser mais curtas, ok? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Espero que todos tenham aprendido. Você pode deixar sua dúvida aqui no comentário. Pode inscrever no meu canal se você gostou, claro. E é importante que você deixe o seu comentário aí, falando, não gostei da forma que você explicou, não entendi bem. Na próxima aula você pode fazer de tal forma, tá? Que aí eu vou pegando o feedback e vou melhorando cada vez mais as aulas. Então é isso aí. Até a próxima, galera.